Muito bem, pessoal, bloco 10. Com relação às grandes novidades, terei prática processual do novo CPC nesses 5 anos. Seria importante a gente mencionar de alguma maneira a prática executiva, né? Já que a gente falou tanto de avanços na fase de conhecimento, avanços nos mais diversos movimentos da etapa de conhecimento ou cognição, inclusive na esfera recursal, me parece importante algum movimento executivo ser examinado à luz do enfoque, né, da preocupação com a advocacia previdenciária, como a gente vem fazendo. E nessa quadra, o artigo 139, inciso 4, ele é muito preciso ao estabelecer um comando geral de execução, inclusive com previsão de multa por obrigação de pagar em movimento sincrético muito bem definido, né, digamos assim. Esse artigo 139, inciso 4, vocês vão lembrar bem, é aquele artigo que estabelece forças mandamentais executivas lato sensu por parte do judiciário para cumprir as suas determinações judiciais. Ficou famoso na rua aí por autorizar a prisão aí, apreensão de passaporte, apreensão de carteira de motorista por parte de devedores para que cumpram, né, com as suas obrigações processuais executivas. Muito se fala em algum excesso excepcional da medida, mas de uma maneira geral ele é trazido como um elemento importante para a satisfação do crédito, né, para a chamada natureza satisfativa, que aliás está, né, essa redação lá no artigo 4º, quando diz que é objetivo o princípio da primazia do mérito, inclusive a tutela satisfativa, como um elemento ali desse movimento sincrético do processo que envolve movimentos e atuações de conhecimento com movimentos e atuações de execução. Até porque o fim último, né, dos movimentos de conhecimento é de chegar à execução, é de chegar na etapa propriamente dita de cumprimento de uma obrigação de pagar, fazer, não fazer ou entregar coisa. Dificilmente alguém vai entrar no Poder Judiciário, acessar o Poder Judiciário, se valer do princípio do acesso à justiça, para receber um título executivo, botar debaixo do braço ou botar na parede e se sentir satisfeito sem dar nenhum movimento de execução, de satisfação do seu título executivo, especialmente de satisfação do crédito na obrigação de pagar. Então, a obrigação de multa mesmo na modalidade de pagar quantia certa, é um movimento que é novo, né? E está colocado de uma maneira bem clara no artigo 139, inciso 4º do CPC. No material, quando a gente pensou tratar desses comandos gerais de execução de carga mandamental executivo lato sensu, né, a gente fez menção ao artigo 519 e ao artigo 297. Por quê? Porque esses movimentos de execução eles se aproximam, né, de movimentos que são concedidos de cumprimento das decisões também na execução provisória e nas próprias tutelas provisórias. Nós teremos aqui uma escada, então, com 3 níveis de eficácia das decisões judiciais. Lá em cima, a execução definitiva. A execução provisória numa etapa intermediária e aqui embaixo as tutelas provisórias. As liminares ou tutelas provisórias de urgência ou de evidência, elas têm o seu fundamento inicial ali no artigo 297, não deixam de ter força executiva. A gente não deixa de ter ali comando geral de execução. Agora, é um comando geral de execução diante de um título precário, porque esse título ainda não foi confirmado em sentença. É um título proferido em cognição sumária, né? E aí fica essa nomenclatura bastante clara. Não é um título em cognição exauriente, né? Então, portanto, tem toda uma possibilidade de alteração do título executivo na tutela provisória,
Na execução provisória já é menos, porque nós já temos então pelo menos sentença, e uma sentença que ainda não transitou, mas que está pendente de recurso, e esse recurso não foi recebido no efeito suspensivo, como tradicionalmente são os recursos especiais extraordinários direcionados ali às instâncias excepcionais, direcionados a Brasília, né? Quando nós temos menção ao artigo 297, então, nós temos menção a concepção de que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória, né? Então precisa efetivar, precisa concretizar medida provisória. Quando nós passamos a olhar o artigo 519, o Código orienta que aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento de sentença e a liquidação, as decisões que concederem tutela provisória. Então, trazendo aqui o artigo 519, esses movimentos executivos. Nós temos aqui 3 movimentos executivos. Tudo é execução. Só que uma execução é bem precária na tutela provisória, outra execução é intermediária na execução provisória e outra execução aí é definitiva, porque aí nós temos o manto da coisa julgada material cobrindo essa execução definitiva. Mas mesmo essa execução definitiva, ela pode ser pulverizada, por exemplo, numa ação rescisória, né? Que tem o prazo decadencial lá de 2 anos do trânsito em julgado. Daí porque só depois desse momento nós teríamos uma chamada coisa julgada soberanamente material, que autorizaria uma execução, digamos assim, mais segura, né, por parte do exequente. É uma novidade importante, é uma novidade que dá o poder ao juiz não só para proferir sua decisão, mas para efetivar sua decisão. Aqui me parece que é um movimento que o princípio da efetividade legal é bastante importância, porque aqui a decisão já foi proferida, mesmo a tutela provisória ela foi proferida com base em verossimilhança e com base na urgência, ou até mesmo sem urgência, mas com base no cumprimento das disposições legais da tutela de evidência, que estão lá no artigo 311. Então todas elas com fundamentação judicial bastante importante. Não esqueça da fundamentação completa também das decisões interlocutórias, como aparece lá no artigo 11 do Código de Processo Civil. Aqui então intercalando todos os conhecimentos que a gente veio desenvolvendo, né, no nosso curso. Então nós temos aqui realmente um movimento de execução de variadas ordens, mas que precisa realmente o Código determinar que o magistrado tenha condições para efetivar essas medidas. E o artigo 139, inciso 4º, ao falar de medidas mandamentais e executivas lato sensu, ela divide duas forças de tutela executiva, né? Uma mais branda e uma mais forte. A carga mandamental é a mais fraca. A carga executiva mandamental é aquela que dá ao réu a oportunidade de cumprimento voluntário, fixando-se então as astrentes, fixando as chamadas multas coercitivas ou subrogatórias para que essas medidas sejam adotadas. Quando eu falo de medida mais forte do ponto de vista executivo, aí nós estamos falando da carga executiva lato sensu. Essa carga é a que autoriza uma execução forçada da obrigação, com o comando judicial e mais a forma como será executada, inclusive, se for o caso, com a necessidade de presença ou da força policial para que a medida seja adotada, como, por exemplo, numa ação de despejo, digamos assim, à força, né? Então, ou como no caso do INSS, numa hipótese mais drástica de prisão do responsável da agência do INSS que não esteja implementando o benefício. Primeiro vem a carga mandamental. INSS, sob pena de multa diária de R$100 ou de R$1.000, implemente o benefício. Isso é uma carga mandamental de um comando executivo que pode estar atrelado à execução definitiva, à execução provisória ou mesmo tutela provisória. Em algumas situações, a gente sabe no previdenciário, tutela provisória sendo concedida em sentença, já se fixando multa por descumprimento. E, de uma maneira mais grave, então, o executivo lato sensu envolveria invasão, entre aspas, do espaço do INSS, tentativa de apreensão ou de prisão,
né, do responsável porque não implementou o benefício, e essa é uma situação tradicionalmente excepcional, né? As cargas executivas lato sensu, diante da possibilidade e da própria orientação do código que sejam adotadas antes as medidas mandamentais para que o INSS cumpra com essas determinações, como os réus em geral cumpram a determinação envolvendo o título executivo a partir, né, de uma fixação de multa de astrentes para que essa medida seja adotada. Agora, para ter o título executivo, não esqueçam, e força executiva, melhor dizendo, nessas medidas mandamentais executivas lato sensu, eu preciso ter título. Então, eu sou obrigado a identificar que na tutela provisória eu tenho título executivo. Sim, na tutela provisória de urgência e de evidência eu tenho título executivo, que é a decisão interlocutória, concessora da liminar. Na execução provisória, tu tem um título executivo que é uma sentença mais consistente, né? Ainda pendente de recurso e efeito suspensivo. E na execução definitiva, tu tem o quê? Uma sentença transitada em julgado, retificada em parte ou totalmente em esfera recursal, acordo, né? Por parte de desembargadores ou de juiz da turma recursal, mas uma decisão transitada em julgado. Então, para ter comando executivo, evidentemente que eu tenho que ter um título executivo de alguma ordem, e é realmente muito importante que eu entenda esses contornos dos artigos 139, 139.4, 297 e 519 para essas atividades executivas. E por fim, como nós estamos fechando aqui o bloco 10 das vantagens do sistema processual para advocacia previdenciária, fica aqui um macete do professor Rubim, um recordo importante do professor Rubim, que é o seguinte: revisar o artigo 139. Além de revisar a parte principiológica, viram quantos artigos do artigo 139 a gente trabalhou aqui? Da parte principiológica, nós trabalhamos com muita força o artigo 4º, o artigo 5º, o artigo 6º, o artigo 8º, o artigo 10º, o artigo 11º, respectivamente. Então a gente trabalhou de uma forma muito, muito importante. Nós trabalhamos primazia do mérito, nós trabalhamos boa-fé objetiva, nós trabalhamos colaboração, nós trabalhamos princípio de eficiência, nós trabalhamos contraditório prévio, nós trabalhamos fundamentação das decisões judiciais. E da parte do artigo 139, que é dos poderes do juiz, a gente trabalhou o inciso 3º, condenação pelo magistrado por litigância de má-fé de ofício. Nós trabalhamos agora com o inciso 4º, que é as medidas mandamentais executivas de comando geral de execução. Nós trabalhamos com o inciso 6º, que é o prazo dilatório, e nós trabalhamos com o inciso 9º, que é o princípio da primazia do mérito, com a possibilidade, o dever do juiz de superar questões formais, superar vícios em nome justamente de uma sentença definitiva. Espero que tenham curtido muito esse movimento que a gente fez aqui, um top 10 das principais novidades, com aí uma revisão final a respeito dessas estruturas da parte principiológica do artigo 139 do Código de Processo Civil, e partamos logo na sequência para ver alguns artigos que são problemáticos para a advocacia previdenciária, mas que merecem também a nossa atenção, o nosso cuidado.